falar sobre a fé e caridade para com os criminosos. É um tema um pouco polêmico e um tema que, com esses meus 29 anos dessa vida, dessa encarnação, eu não tenho muita experiência e não tenho tantos exemplos para abordar, mas a gente vai ficar no básico da literatura, então, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o capítulo 11, que é de amar o próximo como a si mesmo. Então, eu vou focar um pouquinho mais nos capítulos 8 e 9 da Lei do Amor, o capítulo 13 sobre a fé e caridade, e especificamente sobre o capítulo 14 sobre a caridade para com os criminosos. Nessa apresentação, eu também incluí 2 parágrafozinhos do livro Despertar do Coração Budista, que é um livro bem interessante, que eu tive a sorte de visitar uma tia minha no Brasil nesse final de ano e ela me emprestou. E é incrível como diferentes áreas, né, que a gente lê e estuda acabam se encontrando com os mesmos ensinamentos ou com a mesma ideia, né, de agir no bem, de agir na luz e de ajudar o próximo. Então, o primeiro tópico que eu gostaria de conversar com vocês hoje é sobre o amor. E tem um capítulo, aquele que eu falei antes, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele traz essa mensagem muito linda, assim, que é o sentimento mais elevado e sublime que existe, e ele pode ser caracterizado, então, pelas aspirações e pelas sublimes manifestações da alma humana, e esse amor, então, ele é mais ou menos oposto, mais ou menos ao contrário, e substitui o individualismo. Então, eu achei interessante esse conceito de linha do tempo que o livro traz, que basicamente é como se a gente pensasse assim, como se a gente pensasse que os instintos, que os sentimentos, eles são os instintos que vão se aprimorando à medida que o espírito vai evoluindo. Então, nas primeiras encarnações, é como se o homem possuísse somente os instintos, e esse instinto fosse um germe, então, do progresso. E nesse momento de instintos, é como se a gente estivesse passando por um processo de escravidão, é como se a gente não tivesse controle desses instintos, como se a gente agisse apenas na ação e da reação, como se a gente não conseguisse trabalhar e controlar e agir com calma, com respeito e ter uma certa parcimônia antes de atuar. Então, à medida que a gente avança e aumenta o convívio com os homens, a gente passa a possuir sensações e passa a desenvolver, então, os sentimentos. Então, a cada encarnação, a cada processo, a cada experiência na nossa vida, a cada ações e cada atitude que a gente vai trilhando, né, ao longo do nosso caminho, a gente vai aprimorando mais, então, os nossos sentimentos. E a gente começa a conseguir passar por um processo de transformação pessoal, um processo de autoconhecimento, um processo de reforma íntima, até, então, conseguir agir de forma mais com a nossa consciência espiritual, né? De forma a propagar a lei do amor. Então, o nosso desafio durante essa linha do tempo é vencer os nossos instintos, aperfeiçoar os nossos sentimentos, nos afastar um pouquinho do materialismo, que está mais ligado ao nosso corpo físico, e muitas vezes não nos ajuda muito a evoluir de forma espiritual, e também tentar trabalhar um pouquinho na cura. Então, eu trouxe esse outro parágrafo do livro do livro do budismo também, que resumia um pouquinho a mensagem do amor, que é esse: amar é naturalmente um ato de cura. Então, a gente precisa compreender corretamente o que essas palavras querem dizer. Ame o seu próximo como algo que você é, porque nos conectamos com todas as almas, assim como a sua alma está em todos os membros do seu corpo. Então, acho que a gente pode entender melhor que a gente está dentro desse universo, a gente está conectado em redes de ligação, assim como na internet, né, em todos os lugares do mundo. Os nossos pensamentos, a nossa energia está conectado com todas as outras pessoas. Então, o quanto é importante as nossas ações e o quanto não é importante os nossos pensamentos e o quanto a gente não vai influenciar os outros nesse sentido.
Então, o exemplo que o livro traz é esse. Se a sua mão cometesse um erro e o atacasse, você a golpearia com um pedaço de pau, aumentando assim a sua dor? O mesmo é válido com relação ao seu próximo. Se você o punir, estará apenas punindo a si mesmo. Então, muitas vezes a gente já tem pessoas suficientes no mundo agindo mais de acordo com o instinto, né? Agindo mais com a punição, com as críticas, com um pouquinho de egoísmo. Então, vamos tentar ir para o outro lado, vamos tentar aceitar um pouco mais, vamos tentar trabalhar um pouco mais, tendo empatia, tendo mesmo ações no ato de amor, que a gente possa, assim, dar um passo para trás, né? Literalmente, step back, e ter um pouquinho mais de humildade para não pensar muito na punição antes de qualquer coisa. Então, entrando mesmo no tema, na fé e na caridade para com os criminosos, o primeiro conceito que eu queria trazer para todos nós na noite de hoje é do contexto. Essa pessoa que cometeu um determinado crime, a gente tem que pensar nela dentro de um contexto, que seria esse, um contexto social, um contexto psicológico, um contexto econômico, um contexto espiritual, físico, amoroso, religioso, um contexto de vida, de reencarnação, um contexto educacional de que essa pessoa tá. Então, nós somos o conjunto de tudo isso. É muito fácil a gente olhar um exemplo na mídia ou a gente escutar uma história que aconteceu, que um amigo, do primo, do filho, do posto de gasolina nos contou, e a gente não sabe esse contexto, a gente não sabe que família essa pessoa nasceu, como ela foi criada, que valores ela estabeleceu, será que essa pessoa foi amada? Será que ela teve exemplos bons que acabou gerando, né, em diferentes sintomas e sensações, e aí sim ela cometeu esse crime? Então, antes da gente julgar, antes da gente ter uma opinião sobre qualquer situação, ato de crime, é importante a gente pensar que essa pessoa está dentro de um contexto, esse espírito também está dentro de um contexto de reencarnação. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é que a gente não está aqui para julgar. Isso é super difícil, me coloco como dentro do mesmo barco, eu acho que da maioria das pessoas aí, que é fácil julgar. A gente tem isso um pouco claro, assim, na nossa mente, né? O que é certo e o que é errado. O que a sociedade estabelece como ok, como dentro da lei ou como não dentro da lei. Mas vamos lembrar que os espíritos de luz nos trouxeram essa mensagem, que primeiramente a gente não está aqui para julgar, e de segunda instância, esse mesmo critério que a gente julga para julgar o outro, que a gente usa para julgar o outro, vai ser usado para nos julgar, né? Para julgar nós mesmos. Então, se a gente quer praticar a verdadeira caridade, se a gente quer agir de acordo com as leis divinas, a gente tem que respeitar os direitos humanos, o direito básico de vida. E a gente não pode se colocar num pedestal, em algum degrau superior a qualquer outra pessoa, porque a gente não é Deus, a gente não tem ferramentas, características, condições de julgar o outro. Então, se a gente quer receber do universo o bem, se a gente quer receber o perdão, se a gente quer receber o melhor do outro, a gente tem que agir nessa mesma direção, do bem, do perdão, de compreensão e entendimento do outro. Então, um conceito que eu pensei em trazer para vocês hoje, lembrando que cada caso é um caso, eu acho que não tem nenhuma regra e nenhum exemplo que vá acalmar e ajudar todos os corações ao mesmo tempo, por exemplo, mas muitos desses criminosos, eles cometem esses atos impensados de crime em alguns segundos, em períodos bem momentâneos. Então, é como se a pessoa saísse de si numa fração de segundo e ela percebe que ela cometeu um erro. E aí, quantas vezes cada um de nós não cometeu atos impensados que podem não ser caracterizados como crime, mas que foram atos não muito ligados à lei de amor, né? Quantas vezes a gente não se irritou, não
trocou uma palavra que foi mais agressiva, ou não gritou, ou bateu a porta, ou bateu o telefone. Quantas vezes a gente não teve assim um ataquezinho, né, de nervos, ou deem o nome aí que vocês quiserem dar em casa, mas é basicamente isso que pode acontecer com uma pessoa que comete algum crime, por alguma fração de segundo. Ela pode ter agido 20, 30, 40, 50, 70 anos no bem, vamos dizer assim, por tempo, mas por alguns segundos ela se perdeu ali. E aí ela pode voltar depois daquele ato de crime e pensar, nossa, o que eu fiz? Eu perdi o controle, eu não me conheço mais, o que aconteceu? Então, a gente sabe que cada caso é um caso, mas no geral a gente pode dizer que existe nos criminosos uma certa enfermidade, que ele não consegue ver a totalidade daquele acontecimento, daquela situação, ele consegue ver só uma parcela, só um lado da moeda. E ele está fixo nesse ponto apenas, que ele está fixo e envolvido por sentimentos de raiva, por sentimentos de vingança, por sentimentos de baixo poder vibratório. Então, é como se, também uma outra forma de ver, é como se ele não acreditasse mais na existência de trocas humanas, ou como se ele não se achasse no direito, como se ele se achasse no direito de cometer um crime porque ele não acredita que todos nós somos irmãos, ou porque ele não consegue ter respeito pelo próximo. E aí eu gostaria de trazer rapidamente a reflexão de o quanto nós, hoje em dia, não estamos nos tornando um pouco insensíveis e indiferente a essas situações de crime no dia a dia. O quanto a gente não já aceita que é normal sim alguns crimes acontecerem, é normal sim atos de furto, atos de roubo ou qualquer coisa nesse sentido. Enquanto a gente não está se tornando insensíveis e a gente não está comparando histórias, qual que é a história pior que aconteceu com alguém da família, com algum amigo e etc. Então é importante que a gente não perca isso, que a gente não perca essa sensibilidade, essa sensação, que a gente não tenha essa sensação de indiferença perante essas situações que estão acontecendo. É porque a gente começa a se acostumar com isso e faz parte do nosso cotidiano e a gente começa a não ter mais essa empatia e esse cuidado, esse cuidado em relação ao próximo, principalmente. E o terceiro ponto da noite de hoje, para a gente cuidar um pouquinho, seriam das justificativas. Então, pensando que a gente que crime, né? O crime da justiça penal é um crime diferente se a gente for pensar da justiça moral. Então, o crime na lei divina, se a gente for pensar na lei de Deus, seria tudo que faz mal. Não precisa ser cometer um adultério, não precisa ser relacionado à morte, não precisa ser relacionado à agressão física, a uma violência específica. Um crime na lei divina é tudo que faz mal. Então, quantos crimes será que nós não estamos cometendo no dia a dia, que a gente aponta, né, aquela pessoa na TV que agiu com determinado crime, mas na verdade a gente sim está cometendo pequenos deslizes todos os dias que a gente não acredita que seja tão grave quanto. Então, esses crimes, eles vêm como instrumento, vêm como um momento que a gente pode aprender e pode evoluir e pode seguir em frente, né, de acordo com essa situação. Então, uma vez numa entrevista, um jornalista perguntou para Chico Xavier o que era um criminoso, né, como que ele classifica um criminoso, e Chico respondeu: criminoso é qualquer um de nós quando descoberto. Então, quantos crimes será que não foram descobertos, mas essa pessoa seria diagnosticada, seria caracterizada como um criminoso, a lei de Deus. E é mais fácil de entender isso com o princípio da reencarnação. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Então, com o princípio da reencarnação, a gente pensa que, como base, todos nós somos imperfeitos e a gente está aqui nesse planeta Terra de provas e expiações para aprender, para evoluir. Então, esse é o local, eu não gosto muito desse termo, mas esse é o local de espíritos doentes.
né? Todos nós temos imperfeições e temos lados mais obscuros para serem trabalhados, e a gente está num grande hospital que é o planeta Terra. Então, vão ter variações de provas, vão ter variações de expiações, então algumas pessoas vão talvez sofrer mais do que outras, ou passar por experiências mais dolorosas do que outras, mas a gente está aqui literalmente no mesmo barco para reparar essas nossas infrações. Cada situação dessas de dificuldades, de problemas, ou até que a gente sim tenha contato próximo com algum criminoso, a gente pode encarar como um momento de quitação de dívida, como um momento de prova mesmo, que a gente sim pode plantar uma sementinha no bem, pode acolher um coração, ou pode pelo menos estar neutro para não desejar mais mal para aquele indivíduo que já está sofrendo, que já está com provas difíceis na vida, ou que já vai passar por muitas outros julgamentos e críticas e, enfim, sensações e sentimentos mais de baixo poder vibratório. Então, a gente pode encarar esses momentos como um ensinamento mesmo. Então, por que acontece? Por que tem ainda crimes na Terra? Por que a gente ainda passa por guerras, por tantas situações de crise, de fome, etc.? Porque isso gera algum ensinamento. Porque, de alguma forma, né, para aquela pessoa, naquela reencarnação, faz sentido ter aquela prova. E para a pessoa que está perto, está próxima, também faz sentido receber essa prova e ajudar o próximo. Dentro desse contexto, vale a pena a gente pensar também que um criminoso ele pode não ter muito autoconhecimento. Isso quer dizer o quê? Que ele pode não se conhecer muito bem, não se conhecer, porque, na verdade, todos nós não nos conhecemos 100%, né? Mas esse indivíduo pode não se conhecer a ponto de não conseguir controlar certas reações, certos atos, certos sentimentos. Então, também é um processo de autoconhecimento, tanto da pessoa que comete o crime, quanto de nós, se tivermos que, de alguma forma, estar próximo desse criminoso. E aí eu coloquei aqui um exemplo, que era por exemplo, na escola, né? Muitas vezes, quando as crianças estão na escola, elas estão de formas diferentes, né? Tem algumas crianças mais rebeldes, algumas crianças que perturbam mais, que fazem mais bagunça, que não estudam, que, por exemplo, acabam incomodando outros alunos. Tem crianças ou adolescentes que vão acabar reprovando de ano. E isso é um ciclo natural, né? Elas não conseguiram, né, entender aquele conteúdo, elas não conseguiram ter maturidade para fazer o que era preciso fazer, ou elas não se encaixaram nessa escola, como alguns criminosos não se encaixam na nossa sociedade, e eles vão ter que repetir de ano. Acho que essa é uma analogia interessante para a gente pensar. Então, cada ser, cada espírito vai ter um tempo diferente de aprendizado, de evolução, de provas e expiações. E aí a gente não pode estar ali ansioso, a gente não pode querer estar ensinando ou plantando uma semente quando não é o momento certo de plantar aquela semente. O que vai acontecer é a gente ter mais e mais reencarnações, né? Para aquele espírito poder, sim, aprender determinada lição. Ele vai, provavelmente, repetir de ano. Então, o que o Evangelho traz, resumidamente, nesse capítulo de caridade para com os criminosos? Primeiramente, essa seria a mensagem principal, da gente receber os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, para as quais o perdão e a misericórdia. Então, isso não cabe somente a nós, pessoas, seres imperfeitos, que estamos tendo uma experiência, né, na Terra. E esse perdão, ele é de Deus, e ele vai ser dado se esse espírito se arrepender do que ele fez. Então, não cabe a nós, de novo, julgamento, ou será que merece, será que não merece? Todos nós merecemos perdão se a gente se arrepender, se a gente quiser melhorar, e se a gente quiser aí ter atitudes diferentes no futuro. Muitos são mais culpados do que aqueles para os quais recusam o perdão e a compaixão. Então, vale a pena a gente, de novo, tentar colocar o chinelinho ali da humildade e pensar que, sim, muitas vezes nós já erramos, nós gostaríamos, sim, de receber o perdão e a compaixão.
Então, sim, todos nós merecemos esse perdão, e na maioria das vezes eles não têm consciência da existência de Deus. Então, esses criminosos podem não ter a consciência, e ao passo que nós temos. E é por isso que será pedido menos a eles do que a vocês. Então, sendo justo ou não sendo justo, esse parágrafo é interessante a gente pensar que sim, que graças a Deus a gente está aqui hoje reunido, estudando e aprendendo um pouquinho mais sobre esse tópico, por exemplo. A gente tem saúde, a gente tem um computador, a gente tem internet, a gente tem condição de falar na mesma língua e ter um tempo livre especificamente para isso, mas não é todo mundo que tem, não é todo mundo que foi exposto e teve as mesmas ferramentas que nós temos. Então, será que a gente, sem ter a mesma educação, sem ter as mesmas sementes plantadas, as mesmas pessoas na nossa volta, tanto família quanto amigos, será que a gente teria consciência de que a gente tem hoje? Então, é muito difícil, né, a gente se comparar. Mas alguns dos ensinamentos desse capítulo é que todos têm necessidade de indulgência para as faltas cometidas frequentemente. Também existem muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e que o mundo não as considera sequer como faltas leves. Então, quantas vezes a gente não falou algo, a gente não, de certa forma, machucou alguém com palavras, emocionalmente, etc., ou até fisicamente, mas a gente não tinha consciência de que aquilo estava errado, de que aquilo não era o mais certo a se fazer. Claro que a gente, com crimes de uma forma geral, a gente fala de coisas mais intensas, de atos um pouco mais graves a nível de justiça penal, mas a comparação do conceito é mais ou menos a mesma. Lembrar que a gente está aqui nesse mundo também que é de causa e de efeito. Vários dos princípios da visão espírita trabalham nessa linha de causa e efeito. A gente pode chamar também de ação e reação, a gente pode pensar como no sentido do karma. Então, não cabe a nós a gente fazer justiça com as nossas próprias mãos. Isso está na lei do universo, né? De alguma forma, cada uma dos nossos atos vai ter alguma consequência em relação a isso. Isso é a vida, faz parte da trajetória de cada um colher ou não. E lembrar que a gente tem duas opções quase sempre, né? Que é de caminhar pelo amor ou de caminhar pela dor. Muitas vezes, ainda nesse mundo do planeta, nessa fase de planeta Terra, a gente está caminhando ainda muitas vezes mais pela dor, porque é a forma com que muitas vezes a gente consegue aprender um pouco de forma mais intensa, um pouco mais rápido, né? Então, seja por processos de doença, seja por processos de perda de familiares, seja por provas do dia a dia que acabam nos causando dor. Mas quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se conhece, pratica reforma íntima e age com a lei do amor, mais a gente continua nesse caminho do amor e não da dor. Então, acreditamos sim que mais fácil vai se tornando, mais a gente aprende de forma mais tranquila na linha do amor. E lembrar que a gente repete quase sempre, né? Principalmente para criança, que errar é humano. Tudo bem, a gente errou um exercício, errou uma questão numa prova, enfim, foi reprovado, ou não conseguiu, né, aprender a andar de bicicleta de primeira. Tudo bem, acontece. Mas aí, quando a gente assiste, né, esses atos criminosos na mídia, ou de pessoas muito famosas, a primeira coisa que a gente não considera esse princípio básico que de errar é humano, independente da religião, independente da cor, da classe social, do quanto aquela pessoa é experiente ou não, da idade, é esse princípio básico de que sim, errar é humano e nós estamos todos aqui para aprender. E aí, na prática, Karina, tudo bem, essas palavras são legais, são bonitas, são talvez muito inspiradoras, mas às vezes parece muito longe da nossa realidade, né? Principalmente se é um caso próximo da gente, ou se aconteceu com alguém da nossa família, alguns dos nossos amigos, fica às vezes difícil de separar ali esse lado tão humano, tão puro, e fica difícil às vezes de praticar a caridade nessa forma mais sincera e pura.
Então, a primeira coisa que a gente sempre fala aqui nas segundas à noite é uma das soluções seria orar, e muitas vezes a gente inclui nas nossas orações, né, os presidentes, as pessoas que estão regendo os países ou que estão tomando decisões importantes. Por quê? Porque, assim, através da oração a gente está transmitindo pensamento, energia, a gente está basicamente transmitindo um pouquinho, né, de fluidos para essa pessoa, e dessa forma a gente estaria iluminando um pouquinho mais a decisão dela. Então, principalmente, a gente pode orar para que eles tenham arrependimento por aquele ato, né, por aquele ato de crime, aquele fato que aconteceu. Porque é a partir do arrependimento que a pessoa, sim, pode ter alguma transformação e pode ser que, sim, ela consiga passar por esse processo de reencarnação, se melhorando, né, e trabalhando no perdão e fazendo o bem depois disso. Então, a dor, ela muitas vezes age como um despertador nesse momento. Eu esqueci de comentar aqui que muitos dos crimes a gente fala da doença em relação ao espírito, mas também tem aqui doenças mentais, né, de distúrbios psicológicos mentais, de mudanças hormonais, que sim, muitas vezes justificam as vias pelas quais as pessoas tomam determinadas atitudes. Então, sim, as pessoas podem estar doentes de forma física, de forma espiritual, de forma mental, ao mesmo tempo, separadamente, etc. Isso sim é uma justificativa muito válida. O que mais que a gente pode fazer além de orar? Ter respeito por esses espíritos. Esses espíritos, eles têm pai, eles têm mãe, eles têm irmão. A gente não conhece o todo dessa pessoa, a gente conhece o que foi divulgado, a gente conhece uma fração de segundo da vida daquela pessoa. E sim, a gente pode pensar nele como um doente que é digno de perdão. Se a gente não consegue orar, se a gente não consegue ter respeito ainda, se vem muitos pensamentos ruins e sentimentos ruins, vamos tentar então evitar isso, né? Vamos tentar neutralizar as nossas energias negativas, o nosso medo, o nosso julgamento, os nossos sentimentos de baixo padrão vibratório. Vamos principalmente tentar não ter o sentimento de vingança perante aquela pessoa, né? Muitas vezes, quando a gente é machucado, a gente deseja que a outra pessoa sinta a mesma coisa que a gente sentiu, né? Mas não tem como garantir isso. Essa justiça, ela não está realmente nas nossas mãos. A gente sente de forma diferente. Então, não tem nem como eu falar, né, para alguns dos meus colegas aí, poxa, eu queria que tu sentisse a mesma coisa que eu sinto. A gente não sente, a gente tem profundidades diferentes, a gente tem características diferentes, os sentimentos são diferentes. E também achei interessante esse conceito um pouquinho de desenvolver uma certa disciplina. Assim como a gente aprende a escovar os dentes, assim como a gente aprende a ter certas etiquetas para comer de determinada forma ou não, para agir de certa forma ou não, por que não a gente disciplinar um pouco esse nosso julgamento, essa nossa resposta rápida, né, a determinados atos de crime? Lembrando que a gente não é apenas flores no campo, né? Se nós fôssemos somente flores no campo, a gente não estaria aqui no planeta Terra. Então, em resumo, o exercício que eu queria trazer para vocês na noite de hoje é esse de inteligência emocional, sentimentos. Eu percebi essa estratégia, essa ferramenta muito interessante, que é chamada de PROR. Então, sempre que que a gente tiver sensações, atos que são muito difíceis de lidar, que a gente pensa em reagir num primeiro momento, né? E aí, principalmente aqui pensando em situações de crime, pensando em situações que a gente vai julgar diretamente determinada pessoa, vamos parar, vamos refletir, vamos observar, e aí sim a gente responde aquilo, né? Muitas vezes a gente nem precisa responder, não é nem sempre que a gente precisa ter uma opinião formada, né, sobre tudo. Então a gente pode sim parar, refletir, observar e responder. E aí, finalizando a noite de hoje com essas duas mensagens. A primeira é da Madre Teresa, que ela falou assim: as pessoas boas merecem o nosso amor, mas as pessoas ruins precisam dele. Então, normalmente, quando a pessoa está mais ferida, quando a pessoa age com os piores atos, sensações, emoções, é quando elas mais precisam de ajuda, de carinho, de atenção, de uma palavra
de amor. E aí também achei interessante essa mensagem para finalizar a noite, que é: me amem quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Obrigada pela atenção de todos. Vou parar aqui de compartilhar a tela e vou fazer a oração de encerramento da noite. Vou pedindo a todos para irem acalmando os corações, respirando fundo. Vamos fechando os olhos, elevando os nossos pensamentos em Deus, nosso Criador. Vamos lembrar que os criminosos somos todos nós, como disse Emmanuel e Chico Xavier, com a diferença que eles estão descobertos nas unidades prisionais e nós ainda não somos contabilizados e nem vemos os nossos crimes e nem teríamos meios de vê-los hoje. A par disso, Deus, Pai, nós sabemos da sua grandeza e o quanto a nossa vida e vinda a esse planeta significa o perdão de Deus. As ofensas que fizemos, além do amor, que fizemos com o planeta de provas e expiações, que é um planeta lindo, com sol claro, iluminado, pacificado, com água, com alimentos, com a lei de amor regendo a vida, a natureza e nós. Deus, para aprender a dar esse passo, a viver esse caminho. Nós nos jogamos às estrelas e ao céu, nós nos jogamos em teus braços nesse momento e nós vibramos a pedido do planeta Terra e de todas as almas sofredoras. Vibramos para que o universo cubra-nos com seu manto protetor de amor, com as águas benevolentes e amorosas da vida. Vamos dando as mãos, vamos nos abraçar, vamos amar, vamos traçar a vida no caminho do amor e do perdão, hoje e sempre. Aprendendo a perdoar, tendo em nossos corações a verdadeira caridade, a fraternidade, nos unindo em um só corpo de luz, de paz, de força, de alegria e de gratidão. Graças a Deus.